Mais uma vez, bom dia para todos. Hoje nós vamos fazer uma complementação dos estudos sobre densidades urbanas. A ideia é que a gente consiga estudar de forma mais detalhada quais são as principais questões que fazem a densidade urbana ser concretizada. A- no âmbito da legislação urbana, melhor dizendo, no âmbito do planejamento urbano, as densidades urbanas, elas são as principais questões que a gente deve lidar. É ela que configura efetivamente a cidade e ela é que informa como os edifícios vão acontecer, como as áreas públicas vão acontecer. Elas vão ser as principais diretrizes de forma mais macro, não é? Para que isso aconteça, a gente não pode contar que os agentes vão simplesmente obedecer às necessidades que nós vamos definir na aula de hoje. Nós devemos usar de instrumentos que coloquem certos tipos de restrições legais, ou seja, que impõem algumas obrigações para que a cidade seja efetivamente ocupada da forma como foi previsto nessas densidades, e para que não aconteça um adensamento excessivo ou o contrário, que aconteça um adensamento muito baixo, porque como a gente viu nas aulas teóricas de densidade, baixas densidades também são prejudiciais para a configuração da cidade. Então, a aula de hoje é como nós vamos elaborar os instrumentos para que os agentes privados e inclusive os agentes públicos possam concretizar a cidade, ou seja, espacializá-la, construir os edifícios em grande parte, para que as densidades sejam alcançadas, né? A gente viu que existem algumas categorias avaliativas que são importantes para que a gente consiga estabelecer boas densidades demográficas. Para isso, a gente utilizou o livro do Accioli e do Davidson, que tratam sobre densidades urbanas e que é uma das grandes referências nacionais sobre a definição das densidades. Bom, a gente tem dois tipos de densidades que o Accioli e o Davidson trata: das densidades demográficas e das densidades construídas, né? Densidade é, de unidades habitacionais ou densidades habitacionais. Das densidades demográficas se referem à quantidade de pessoas. Eles colocaram esse quadro que foi interpretado da seguinte forma: existem as nossas densidades líquidas e as nossas densidades brutas, né? A densidade líquida se refere apenas aos habitantes que estão naquele lugar, não é? Os habitantes totais. Sejam comerciantes, sejam usuários do comércio, trabalhadores da indústria, os donos da indústria, tudo se refere ao que é líquido. Líquido é tudo, né? Todo mundo que está lá. Então a gente tem uma densidade demográfica líquida, um DDL, que a gente pode calcular. Esse DDL ele pode ser alto, médio ou baixo. Então a gente tem aqui um alto, a partir da interpretação do quadro, com maior de 400 habitantes por hectare. Um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Um médio de 160 a 400 habitantes por hectare. E um baixo de 0 a 160 habitantes por hectare. Nós também podemos calcular um DDB, ou seja, uma densidade demográfica bruta, referente a apenas os moradores, ou seja, apenas aqueles que possuem residência naquele lugar. A gente não conta os trabalhadores, não conta os donos dos empreendimentos, porque eles não residem nesse lugar. Então, DDB, ele pode ser alto se for acima de 140 habitantes por hectare, um médio de 96 a 140 habitantes por hectare e um baixo de 0 a, 96 habitantes por hectare. Ok, nós calculamos essas densidades, só estou relembrando elas porque essa vai ser importante para definir agora o que é o nosso trabalho, né? Nós também temos uma densidade habitacional, aquela que se refere à quantidade de unidades habitacionais no espaço, né? Considerando que a residência ela não é sinônimo de habitacional, né? Aqui, habitacional conta todo tipo de unidade. Quer dizer, conta se a gente estiver na densidade líquida. A DHL, ou seja, a densidade habitacional líquida, ela, quando for alta, é de 40 a 80 unidades por hectare.
A densidade habitacional líquida se refere a todo tipo de unidades, todos os lotes, se esses lotes forem uma unidade por lote, né? Se a gente tiver multifamiliar, então são várias unidades por lote, contam todas. Então nós temos um DHL que é igual a alto a 40 a 80 unidades por hectare. Pode ser médio se for de 20 a 40 unidades por hectare e baixo de 0 a 20 unidades por hectare. E bruta, ou seja, somente os lotes residenciais, aquele onde tem a pessoa morando, efetivamente não tem uma atividade produtiva ou comercial e serviço. Se for o DHL alto, é de 24 a 50, médio de 12 a 24 e baixo de 0 a 12. Esses números são importantes a partir de agora. Bom, a gente calculou tudo, fez uma proposta de densidade considerando primeiro a definição de um zoneamento urbano, fizemos a definição dos usos, não é? Configuramos a área de estudo de vocês, dividimos em várias partes, definimos corredores de serviços e comércio, definimos as áreas onde vai previsão de maior densidade, onde não tem previsão de maior densidade. Definimos quais são os usos possíveis, né? Colocamos umas fotinhos para simbolizar esses usos possíveis. E, a partir de agora, nós devemos definir as densidades habitacionais, que a gente mais ou menos já tem noção, e definir o tamanho dos lotes para, então, definir o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade. Esse quinto e sexto item, coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação e permeabilidade, eles são conhecidos de vocês, não é? Quase todos os estudantes de arquitetura sabem que o coeficiente de aproveitamento é a área do lote vezes esse coeficiente que resulta na quantidade de área construída possível dentro daquele terreno. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Essas definições, esses parâmetros, eles também são definidos por arquitetos. Porque, bom, é o arquiteto que conhece efetivamente o processo de ocupação histórico daquela cidade, é o arquiteto que tem capacidade de fazer uma leitura mais abrangente e que consegue, portanto, definir como é que essas densidades vão efetivamente ter resultados nessa cidade. O coeficiente de aproveitamento é o nosso principal instrumento aqui, o principal objetivo da aula de hoje. Qual é o valor desse coeficiente de aproveitamento que vai fazer com que a gente alcance as densidades urbanas. E, a partir desse coeficiente de aproveitamento, quanto é que eu posso deixar de área permeável, porque ela é importante para o conforto bioclimático, para a drenagem urbana, enfim, para uma série de benefícios que a cidade tem, e quanto que eu posso deixar de permeabilidade sem impactar drasticamente a quantidade de ocupação que eu posso fazer. A gente deve considerar que quanto maior é a taxa de permeabilidade, ou seja, de área livre, não construída e não pavimentada, é menos área disponível para edificar, né, construir. Mas ao mesmo tempo eu posso verticalizar, então eu consigo liberar parte do solo verticalizando. Então tem uma série de benefícios que eu posso trazer para a cidade a partir do jogo entre coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Então, hoje, nosso principal objetivo vai ser definir esse coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade, com foco, claro, no coeficiente de aproveitamento. Aqui a gente tinha feito uma simulação, né, com o que seria essa definição de zonas. Vocês já definiram essas zonas na aula anterior. Nós já tivemos um debate, inclusive, mostrando corredores de serviço, mostrando a disposição desses assentamentos segundo sensibilidades ambientais e os próprios eixos de mobilidade da área de estudo de cada um de vocês. Definimos, então, esses usos. Vocês já começaram a preparar esse quadro, né, e prepararam ele até aqui. Nosso objetivo de hoje vai ser preparar essa parte e essa parte do quadro. E nós vamos por partezinhas para que a gente consiga solucionar cada um deles e entender efetivamente o que é cada um deles. Vamos começar então com a definição do DHL e do DHB, ou seja, do densidade habitacional líquida e densidade habitacional bruta. Aí você me pergunta, por que a gente não vai definir também uma densidade demográfica? A densidade demográfica é importante para a gente entender o quanto que já está ocupado aquele assentamento. Porque a gente pode ter unidades construídas, mas que não estão ocupadas efetivamente.
Então, eles são interessantes para a gente entender a cidade do hoje. Não necessariamente a gente precisa definir densidade demográfica como parâmetro principal da proposta de zoneamento. A gente pode definir a densidade habitacional. Ambas podem trabalhar conjuntamente, mas a densidade habitacional ela tem mais benefícios, já que se refere à cidade construída, porque, bom, é unidades mesmo, né? Construção. E o que o coeficiente de aproveitamento efetivamente tenta regular é a ocupação, ou seja, é a quantidade de construção que a gente vai ter. É esse o propósito do coeficiente. Por causa disso, então, a gente vai trabalhar mais a densidade habitacional e, claro, para resultar na densidade demográfica. Da onde vocês vão tirar esses valores de densidade habitacional? Eles são base de um projeto inventivo que vocês têm proposto para o ambiente construído. Eles são definidos aleatoriamente? Claro que não. Não são definidos aleatoriamente porque vocês sabem qual é a realidade daquele lugar, qual é a necessidade daquele lugar do ponto de vista da eficiência urbana daquele espaço. Então a gente tem que revisitar os nossos diagnósticos elaborados há quase um mês, 2 meses atrás, revisitar a nossa proposta de zoneamento, onde a gente consolida esses diagnósticos como um todo, e começar a inventar. Mas aqui não é uma invenção do sentido de falsear, não é isso. É uma invenção no sentido de ser inventivo, ou seja, de considerar uma série de fatores e aí fazer uma projeção, fazer um propósito para aquelas densidades. No final das contas, a definição das densidades, elas são parte do interesse coletivo, ou seja, tem que ter um sentido participativo, e também do interesse do planejador, que está ali como representante do Estado e que sabe que, por exemplo, vai haver um vetor de crescimento para um lado da cidade, portanto, ele pode aumentar as densidades. Ou que o Estado tem interesse ou verba por implementar um sistema de infraestrutura em um bairro específico. Então, ele tem condições de analisar se há possibilidade de aumento dessas densidades. Ou você vai fazer um projeto novo, de um novo parcelamento, então ele também tem capacidade de analisar se há condições de ter uma maior densidade naquele lugar em relação a esse parcelamento e seu entorno. Então, ele deve considerar vários fatores que são do ponto de vista institucional, da comunidade e da parte técnica, que é o que nós vamos falar agora. A gente não tem como ir lá consultar a população, nem mesmo porque, como é um processo de aprendizado, não é tão frutífero a gente mobilizar a população para isso. Também não temos condições de adentrar o Estado e ver todas as suas prerrogativas e seus interesses e projetos futuros, porque, bom, isso já seria uma disciplina só para a gente fazer isso, e por vezes a gente também não tem acesso a essas informações de uma forma facilitada. Por causa desses fatores, esses dois, eles embora sejam importantes para a definição da densidade, não vão ser considerados aqui nesse estudo sobre densidade para definir o coeficiente de aproveitamento. Então a gente vai considerar somente a parte técnica, tudo que a gente estudou do ponto de vista do diagnóstico, mas saiba que isso é uma leitura parcial que exigiria maior definição. Pois bem, essa definição das densidades, elas podem tomar como referência outros casos de outras densidades. Então seria interessante a gente comparar a nossa área de estudo, o que a gente espera para essa área de estudo, ou imagina para essa área de estudo, e comparar com outro lugar, não é? Que tem parâmetros de densidades parecidos, para que a gente consiga projetar. Será que é esse tipo de cidade que eu realmente espero? Esse caso que eu estou analisando é o tipo de cidade que eu espero? Se é o tipo de cidade que eu espero, então eu vou tentar aproximar a minha densidade a esse tipo. Eu coloquei aqui ó, ao lado um site chamado Density Atlas. Esse Density Atlas ele possui valores de densidades coletadas no mundo inteiro. Ele é um atlas de densidade, fazendo uma tradução. E aí vamos visitá-lo para ver o que nós temos nele. Olha que interessante. Vou abrir o site para vocês. Então, Density Atlas. Só botar no Google.
O site ele é em inglês, mas grande parte desse material que a gente tem estudado, ele é realmente em inglês. E porque a gente não tem tradução, efetivamente, e porque a qualidade do material em inglês é muito melhor para essa temática. Então a gente continua com os temas em inglês. Aqui em Measuring, ele tem como que ele faz esses cálculos de densidades. Então ele tem o FAR, que é o Floor Area Ratio, que tem a definição por pavimentos, né? Isso é uma forma de definir densidades, quantos pavimentos tem em média naquele lugar. Nós temos o DU, que é a quantidade de unidades no lugar. Esse é o que nos interessa, não é? Esse verdinho aqui. E nós temos também a população, population, que é a nossa densidade demográfica. A gente não está usando o de quantidade de pavimentos, embora a gente vá definir o gabarito, que de certa forma configura o pavimento. Mas a gente não vai utilizar, a gente vai usar esse daqui para pensar as necessidades e, se você quiser comparar, você também pode usar o population, o POP. Bom, isso aqui são as medidas. Depois entra aqui e olha como que ele calculou. Mas, de certa forma, é o que eu já expliquei nas aulas passadas. O que interessa para a gente mesmo é esse Case Studies. Esse Case Studies, posso até ampliar aqui para vocês verem com mais atenção. Nós temos um país, uma cidade, uma localização dentro da cidade, porque a gente sabe que as densidades variam em cada uma das regiões da cidade. Nós temos aquele valor de quantidade de pavimentos. Nós temos o DU, que é a quantidade de unidades, e nós temos a população. Ou seja, esse daqui é a nossa densidade habitacional e esse daqui é a nossa densidade demográfica. Como a gente vai usar mais densidade habitacional, então vamos ficar nesse daqui. Não é? O que é interessante a gente analisar? Veja o seu mapa de densidades e analise se há alguma densidade que é parecida aqui. Eu sei que quando você for analisar seu mapa de densidades, tem várias densidades diferentes, né? Algumas áreas são mais concentradas, outras áreas são mais dispersas. Então vá analisando cada uma delas, independentemente. Então vamos supor que você encontrou em uma área uma densidade habitacional de 324, ou próxima a 324, nunca vai ser o número exato, né? 324 unidades por hectare. Clique aqui na cidade e você vai ter informações sobre ela. Olha que interessante. Você tem o setor onde está, a sua inserção urbana e, o mais interessante, é que ele mostra, às vezes ele mostra em perspectiva aérea, às vezes é visão de passarinho, enfim, fica variando. Mas, mesmo sendo uma vista aérea, a gente consegue ver a quantidade, a proporção dos edifícios, né? O quanto isso impacta o contexto urbano e a quantidade de massa arbórea em relação a esses edifícios todos. Se é essa expectativa de densidade você espera, então talvez essa seja um número adequado para você. Né? Agora, não considere na sua análise a configuração efetiva. Por exemplo, não é porque o edifício está assim que o seu edifício também vai ficar assim. Não é? Aqui nos interessa é o volume de construção que nós temos em um determinado setor. Então analise do ponto de vista volumétrico, mas não do ponto de vista estilístico, do ponto de vista da localização desses edifícios na cidade. Aqui tem algumas fotos, nem todos têm fotos. Ó. Vamos ver. É bem alto, né? Tanto que para o Acioli, essa definição de 324 unidades por hectare é um valor alto. E aqui nós temos então vários. Vamos pegar, por exemplo, um bem alto. Esse já é grande, né? 2.747, mas tem mais aqui ainda. Olha a massa construída, não é? Que nós temos. Praticamente não tem, o arruamento é mínimo, né? Só tem uma abertura lá no meio. É um valor exagerado, inclusive, não é? Olha, a altura desses prédios, não é? E a quantidade de unidades que nós temos, as unidades são pequenas. Certamente não vai ser esse o valor de densidade que você vai querer, né? 2.747. Então vá analisando
cada um deles. Ó, por exemplo, aqui na superquadra de Brasília, nós temos 76 unidades por hectare. É uma densidade média, né? Não é uma densidade alta, também não é baixa. A superquadra isoladamente. Não é? Então, a gente vai definindo esses valores e, do ponto de vista inventivo, projetando para cada uma dos setores e das áreas de estudo que a gente tem. Então, o que nos interessa aqui, veja, e veja como está a configuração desse quadro, né? A gente vai fazer em forma de quadro mesmo. Cada zona, nós temos uma densidade diferente. Ó, vendo? 80, 100, 10. E a gente precisa definir essa densidade diferente para cada um, exatamente porque essa densidade diferente é o que vai fazer a dinâmica da cidade acontecer. Como é que a gente pode fazer essa definição de densidades de um jeito um pouco mais racional? Ora, separe o que é zona de caráter predominantemente comercial e do que é predominantemente residencial. Lembrando que nenhum setor, nenhuma zona deve efetivamente ter exclusivamente um tipo de uso, não é para ter uma zona onde só tem residência, onde só tem comércio. Isso é monofuncionalidade, vai contra os princípios contemporâneos de planejamento de cidade. Mas a gente tem algumas zonas que têm mais comércio e outras que têm menos comércio. As que têm mais comércio, elas são inclusive projetadas para isso, para se aproveitar das economias de escala. Não é? Então vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó, a comercial local, onde a quantidade de comércio é muito maior, e embora ela esteja muito próxima às outras zonas. Nós temos um DHL de 100 unidades por hectare. Esses 100 unidades por hectare, ele é uma densidade alta para os parâmetros do Accioli e do Davidson, né? Então, ok. Então, essa é a densidade que eu defini para essa zona. Eu olho lá no Density Atlas e vejo se há efetivamente uma correspondência, se é exatamente essa a densidade que eu espero que aconteça. E vou definindo, então, para cada uma das zonas. Aí, o que vai acontecer? A gente vai seguir com o processo de cálculo de definição dessas densidades para chegar no coeficiente. Quando você chega lá no coeficiente lá na frente e não couber, por exemplo, vamos supor que você projetou uma zona com residencial multifamiliar, onde vai ter residencial, comércio, institucional, e projetou 30 unidades por hectare no total, né, em todas as unidades somadas. Só que quando você colocou 30, ficou tudo muito disperso, ou os tamanhos dos lotes ficaram muito pequenos. Enfim, alguma coisa ficou problemática na hora de você definir o coeficiente de aproveitamento. Muito provavelmente é porque esse tipo de zona que você está esperando não tem correspondência com a definição de densidades que você projetou, né? Então você vai ter que ficar indo e voltando, como é um processo de projeto de qualquer tipo de projeto em arquitetura, né? Projeto de edifício, você não vai e volta, vai e volta, vai e volta no projeto, porque você pensa numa solução, só que essa solução por vezes não é a mais adequada, então você tem que voltar e pensar em outra solução. No urbanismo é a mesma coisa, a gente vai e volta nas propostas, e aqui também, estamos todos na arquitetura. Então precisamos fazer essas definições, às vezes vai lá na frente, depois volta porque não teve a melhor solução. E aqui o que há de mais importante é definir com clareza e com precisão essas definições de densidades. Por quê? Porque se a gente... lembre-se, essa zona aqui, por exemplo, ela incorpora uma quantidade de pessoas que é muito grande. Então, às vezes, você botar, em vez de 20, 25, isso gera um impacto significativo na vida de quase 5.000 pessoas de uma vez só. Então aqui tudo que a gente coloca o dedo, às vezes pincela algo, já gera um impacto sobre uma massa populacional muito grande. Então a gente precisa ter muito cuidado na definição dessas densidades. Vamos continuar então? Então, a partir dessa definição de densidades, nós conseguimos também projetar a quantidade de lotes. E pela quantidade de lotes, a gente sabe então quanto é que vai ter de ocupação, porque a gente sabe que são 300 lotes, quer dizer, 300 metros quadrados, lotes de 300 metros quadrados,
em com 20 unidades por cada 10 mil metros quadrados. Então, a gente consegue calcular a correspondência entre eles. Mas daqui a pouco eu mostro como vai funcionar efetivamente essa correspondência. A gente vai para a calculadora de densidades daqui a pouco. A partir dessa definição de lotes, da quantidade de densidades demográficas, a gente consegue chegar no processo de cálculo no coeficiente de aproveitamento, na taxa de ocupação e na taxa de permeabilidade. O coeficiente de aproveitamento ele é um pouco mais preciso, mas a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade, ela no final chega a ser uma adoção, né? Eu adotei tanto, porque com isso eu consigo corresponder às expectativas de adensamento em cada um dos setores. Depois de definir cada uma dessas necessidades demográficas, fazer todo o cálculo. Cada zona vai ter um cálculo diferente. A gente vai ter que fazer esse cálculo independentemente. Então, se você tem 5 zonas, você vai ter, claro, 5 definições de densidades. Se você tem mais zonas, você vai ter que 6 zonas, 7, você tem que fazer o cálculo tudo de novo, sempre repetindo eles. Então, eu vou fazer para uma zona, porque depois que eu faço para uma zona, você vai entender efetivamente o que vai ser de densidades daquele lugar, não é? Como vai funcionar para as outras zonas também. Eu sugiro que você faça uma planilha de Excel e vai jogando as fórmulas nessa planilha de Excel. Eu vou fazer aqui manualmente, para que você entenda cada um deles. E depois você vai ficar com o papel de fazer a planilha, porque quando você montar a planilha, você vai entender o processo de cálculo. Às vezes, se você não entender um pedaço do cálculo, a planilha não funciona e você não chega no resultado efetivo, não é? Então é interessante você ir montando essa planilha, ou então, se você quiser fazer tudo à mão, também pode fazer à mão. Como eu disse, eu vou fazer à mão porque imagino que fique melhor entendido quando eu faço à mão. E vamos começar. Nós estamos definindo, então, uma calculadora de densidades. Bom, se você for visitar a Lei Federal de Parcelamento, que é a 6766 de 1979, ela fala que a legislação municipal vai definir uma zona e dividir o território municipal em várias zonas. E cada zona vai ter que ter os índices urbanísticos de parcelamento e uso e ocupação do solo. O que nós estamos definindo aqui são os usos urbanísticos de ocupação do solo, que vai incluir, no mínimo, como parâmetro, áreas mínimas, áreas máximas dos lotes, coeficiente de aproveitamento básico. Só que para a gente conseguir efetivamente definir essas áreas dos lotes e o coeficiente de aproveitamento básico, a gente tem que ter uma série de outras definições que estão por detrás desses cálculos. Por isso que a gente vai definir efetivamente uma calculadora de densidades, porque a gente vai ter que ter todos esses parâmetros para conseguir chegar a esses valores que a legislação nos obriga a colocar. Bom, a primeira definição que a gente tem que ter é o da densidade. Então, a gente vai definir uma densidade. Aqui. A gente sabe que a gente tem um DHL e um DHB. Nesse caso, eu vou utilizar como DHL um valor de 80 unidades por hectare. E um DHB de 20 unidades por hectare. Por que eu estou definindo um valor diferente? Nesse caso é um valor hipotético, tá? Porque você vai definir por cada uma das zonas. Essa é a sua primeira tarefa, que eu expliquei agora há pouco. É ver a sua zona, que zona é essa e qual é a definição de densidades habitacionais líquidas e densidade habitacional bruta. Nesse caso, como eu tenho uma diferença aqui entre um valor e o outro valor, deixa eu pegar aqui um valor e outro, então isso significa que eu vou ter a densidade líquida refere-se à quantidade total de unidades, né? E a bruta só residencial. Eu tenho uma diferença aqui de 60 unidades.
por hectare, não é? Isso significa que eu vou ter muito mais atividades comerciais e industriais, produtivas de todas as ordens, do que de unidades residenciais, porque essa daqui se refere apenas às residenciais. Então, eu vou conseguir completar 20, as 20 primeiras unidades vão ser residenciais, e o restante, as 60, vão ser comerciais ou atividades produtivas. Então, essa zona ela vai ter uma predominância de usos comerciais e de serviços. Ok. Essa ou até mesmo industrial. Depende da forma como, quais usos eu permito, lá naquele quadro que eu já comecei a definir. Aquele quadro que eu acabei de mostrar. Ok. Deixa eu apagar essas marcações para ela ficar mais limpa no final, né? Então tem aqui uma diferença de 60 unidades por hectare. Só para marcar. Com base nesses dois, eu posso também ter uma relação, não é? Eu consigo definir uma relação entre o DHB e o DHL. Essa relação ela vai ser efetivamente 0,25. Da onde eu tirei esse 0,25? A fórmula que foi utilizada para definir foi a divisão entre DH, então tem um igual aqui, ó, DHB dividido por DHL. Essa é a fórmula que foi utilizada. O que significa isso, né? Eu acho que o mais importante dessa relação é o que ela significa efetivamente. O significado dela é que há uma proporção entre a ocupação total e a ocupação exclusivamente residencial. Se a gente tiver um indicador que seja 1 ou 0, então a gente vai ter uma monofuncionalidade dessa zona. Então, aqui como esse valor aqui, se ele tiver muito próximo, valores muito próximos a 1 ou 0, representam monofuncionalidade. Lembra, então, por que representa monofuncionalidade? Porque se eu estou dividindo, por exemplo, DHB e dividido por DHL e D1, isso significa que esse valor é igual a esse. Então quer dizer que só vai haver ocupação residencial nesse lugar, porque eu posso ocupar tudo com residencial. Então não faz muito sentido, porque a gente vai realmente criar uma condição de monofuncionalidade. Se for muito próximo a zero, isso significa que esse valor aqui de habitacional é muito baixo, não é? Então, a gente vai ter também uma situação problemática, não é? Porque a gente vai dividir, por exemplo, 1 dividido por 80, dá um número muito baixo. E aí isso acaba resultando em uma zona muito comercial, sem a residência. E o comércio precisa da residência, porque é da onde vem o seu mercado consumidor. Então, evitem números muito próximos a 1 ou muito próximo a 0. Também não precisa ficar no 0,5, não é o ideal. Porque então a gente vai ter, se tudo ficar 0,5, a gente sempre vai ter uma zona igual, né? Todas as zonas vão ter a mesma proporção de residência em relação ao comércio. O que a gente deve avaliar é a capacidade daquele lugar de aglomerar. Então, por exemplo, se é uma via mais integrada, óbvio que esse valor vai ficar mais próximo a zero. Vai ficar mais... Por quê? Porque vai ter mais comércio. Porque esse comércio está se aproveitando dessa integração que a gente viu lá no mapa sintático da via em relação ao entorno e da capacidade dessa via de aglomerar e de trazer mais pessoas para ela. Né? Então, é por isso que é inventivo, não é? Porque você que vai a partir de elementos que você foi traçando ao longo do diagnóstico e da definição do zoneamento, você vai entendendo melhor como funciona cada um dos fatores que você vai adotar aqui. Pois bem, vamos continuar.
Agora a gente também pode definir, só como ilustração, né? Porque ela efetivamente não vai ser um parâmetro utilizado mais à frente, um DDL, uma densidade demográfica líquida, ou seja, a quantidade total de pessoas naquele lugar. Nesse caso, o resultado foi de 400 habitantes por hectare. Da onde eu tirei esses 400 habitantes por hectare? A fórmula utilizada nesse DDL foi de a multiplicação do DHL vezes 5. Esse 5 foi extraído da quantidade média da população de indivíduos por família. Então, a gente pressupõe que cada família vai ter uma unidade, né, para a gente evitar a coabitação. Coabitação, só muito brevemente explicado, é mais de uma família, que se diz que é família também, né? Porque, por exemplo, às vezes tem a filha casou com uma outra pessoa, né, fora da família, claro, e morou junto com os pais, né? Só que se ela não quer constituir novo domicílio, tanto o seu marido quanto ela quer continuar na casa dos pais, então não é uma outra família, né? É considerada uma família só. Agora, caso haja um interesse em constituir novo domicílio, então isso é considerado coabitação, ou seja, mais de uma família no mesma unidade habitacional. Isso não pode acontecer. Isso é um problema de déficit habitacional. Então, nesse caso, a gente está considerando que é uma unidade familiar por cada das famílias. A gente não tem déficit habitacional nesse lugar, né? É o mundo ideal. Da onde saiu 5? É a quantidade média de indivíduos por essa família. Então, é a multiplicação pela quantidade média de indivíduos. Necessariamente é 5? Não. Eu sugiro que vocês usem 5 porque é a média nacional. Mas é um pouco menos, né? 4, é um número quebradinho. Aqui eu arredondei um pouco para cima porque ela porque, bom, a gente está geralmente atuando em áreas precárias. Em áreas precárias, o núcleo familiar é maior. Mas você pode ver isso. Se você pegar os setores censitários, lá vai ter o número médio de pessoas por família. Então a gente já conseguiria ali uma precisão um pouco maior, né, naquele lugar de estudo. Pois bem, então aqui eu tenho as principais características das densidades, não é? Era esse meu objetivo. Isso eu fui calculando com base nos parâmetros e fui estipulando, base nos diagnósticos, no que eu tenho proposto para o zoneamento, para melhorar as condições urbanas daquele lugar. A partir de agora, então, eu consigo definir meu tamanho do lote, que é a minha primeira tarefa, e o coeficiente de aproveitamento, que é a minha segunda tarefa, para então estabelecer a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade. Mas para isso, o caminho é um pouco longo. Vamos percorrê-lo. Bom, vamos lá. Aqui. Então agora o que eu tenho que definir primeiro é o tamanho do lote. É isso que eu estou tentando calcular. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para a letra ficar mais bonita. Porque escrever num pincel não é agradável, né? No pincel eletrônico. A primeira coisa que eu tenho que estabelecer é qual o tamanho da minha gleba total. Aí sempre, meu Deus, o que é esse negócio de gleba total, né? Gleba já é algo conhecido de vocês. Se você não está lembrando agora, é porque provavelmente você não teve muito contato com esse conceito. Gleba é um terreno grande, sendo simples e direto. E simplista até demais. Esse terreno grande, ele fica variando conforme cada município. Então, o plano diretor define o que é um tamanho de gleba. Tem alguns municípios, por exemplo, que definem que uma gleba, para fins de parcelamento, é de 5.000 metros quadrados. Outros, já que têm os terrenos maiores, costumam definir 10.000 metros quadrados.
Então tem um tamanho diferente para cada um dos municípios. Então não tem como uniformizar aqui. Como não tem como uniformizar, para o cálculo das densidades, eu também posso definir um tamanho de gleba padrão, que eu inventei, simplesmente. E é só para fator de cálculo, ele não vai efetivamente impactar na definição do coeficiente no final. É só como elemento para a gente estabelecer o tamanho dos lotes. Nesse caso, a minha gleba eu defini, optei por fazer 10.000 metros quadrados. Por que eu optei por fazer 10.000 metros quadrados? Primeiro, eu converti em metros quadrados, porque meu tamanho de lote eu vou definir em metros quadrados. Porque se eu for definir em hectare, que é o da densidade, o padrão de densidade, o lote vai ficar muito pequeno, vai ficar 0,003, que seria 300 metros quadrados, né? Então, esse 000 fica muito incômodo para a gente trabalhar. É melhor definir 300 metros quadrados. Então, por isso que eu já converti aqui em metros quadrados. E eu utilizei 10, como uma opção, eu utilizei 10 para facilitar o cálculo, porque aí já fica 1 metro quadrado, 10.000 metros quadrados, então eu correlacionei um com o outro. No final das contas, essa gleba total é um valor hipotético de 1 hectare. É isso que eu defini, mas é uma adoção, tá? Não é uma obrigação. Você tem que definir um tamanho de gleba, senão o cálculo não funciona, mas é uma adoção. A gente também vai ter que definir uma quantidade de proporção de áreas públicas. Essas proporções de áreas públicas costumam estar já previamente definidas no plano diretor. Estamos no Distrito Federal. Aqui não há uma proporção fixa de áreas públicas e áreas ocupadas. Existia naquela lei federal que eu falei na introdução da calculadora, a 6766 de 79, uma definição de que 35% da gleba deve ser destinada às áreas públicas, que inclui arruamento, área de preservação, equipamentos, já inclui tudo ali. 35%. Parece ser grande, mas não é. Tá, então 35% estava lá na lei federal. Só que esse artigo, especificamente, ele foi revogado, porque definir que 35% de todo parcelamento em todo o país tem que ser destinado à área pública é uma restrição muito grande, uma inferência muito grande do poder federal, da legislação federal, em cima da legislação municipal. A legislação municipal é responsável pela política urbana. Então, a política urbana local pode definir parâmetros maiores ou menores. Ela que é responsável por definir esses parâmetros. No caso do Distrito Federal, foi definido parâmetro nenhum. E aí pode parecer estranho, né? Peraí, então qualquer um pode construir qualquer coisa? Eu posso colocar lá 1% de arruamento, ruas que são becos, né, de 1 metro? Não, não é bem assim que funciona. Aqui no caso do Distrito Federal, cada parcelamento que quer fazer o parcelamento, né, uma gleba quer fazer o parcelamento, solicita os diretrizes urbanas para o governo do Distrito Federal, que são as DIURs. Essas DIURs que vão definir especificamente para cada uma das glebas quais são os parâmetros. Como a gente não tem aqui um parâmetro fixo, e a gente está atuando em uma área do Distrito Federal, então a gente vai ter que fazer uma adoção, né? Porque a gente vai ficar esperando o GDF lançar os parâmetros urbanos de cada uma das áreas, né? Então, nesse caso aqui, eu vou optar por respeitar o que existia na legislação federal anteriormente. Então, a gente vai ter aqui uma porcentagem de áreas públicas que eu optei por usar 35%. Então é uma opção. E por que eu optei por adotar algo que foi revogado, né, na lei? Porque os municípios continuam, em grande parte, adotando esse mesmo parâmetro. Já desde 1979, gente, é adotado isso. E foi revogado nos anos 90. Então, há já um histórico de adoção desses 35%, e muitos planos diretores já uniformizam e mantêm os 35%. Então, vamos manter também os 35% aqui, porque é o mais comum, só por causa disso. Mas a gente poderia definir diferente. Então, aqui é uma média. Eu escolhi porque é uma média de 35%, não é?
considerando a Lei de Parcelamento Federal 6766 de 79. Ok. Se eu tenho uma porcentagem de áreas públicas, eu também consigo definir uma porcentagem de áreas ocupadas. E aqui não está difícil, né? Ocupadas. Por que não está difícil? Porque é a diferença, né? O que não é área pública é área ocupada. Então, nesse caso, 65%. É, os 35% menos 100. Então, a minha fórmula aqui é 100 menos a porcentagem de área. Peraí que esse A ficou meio feio, né? De área pública. Como eu estou relacionando a porcentagem de áreas ocupadas com a área pública é derivado da lei, claro, então que eu estou utilizando a própria lei para definir também a minha área ocupada, por consequência. Vamos então para a gleba total ocupada. Gleba ocupada. Aqui, bom, também é consequência um do outro, né? Por quê? Porque se eu tenho uma gleba total, lá, ó, gleba total, e eu sei quanto que vai ser de área ocupada, então eu também consigo estabelecer quantos por cento, quanto desses metros quadrados que estão aqui vão ser efetivamente ocupados por construções, por lotes privados. Não necessariamente, aliás, é lotes privados, não necessariamente esse lote privado vai ser todo ocupado, né? 100% do lote vai ser ocupado com construção. Não é isso, porque ali dentro ainda vai ter taxa de permeabilidade, área livre. Mas é a área que pode ser ocupada, que está passível de ser ocupada. Não é? Então, a gleba ocupada, nesse caso, é igual a 6.500 metros quadrados. Da onde eu tirei isso? Eu tirei daqui, ó. É a gleba total, que estava lá em cima, vezes a porcentagem de... Deixa eu diminuir um pouco mais. De lotes ocupados, né? De área ocupada. Vou botar área aqui. De porcentagem de área ocupada. E dividido por 100. Dividido por 100 porque, bom, é uma porcentagem, né? Então tem que dividir por 100. O que isso significa? Esse valor significa a soma total. Deixa eu enquadrar aqui bem. É a soma em metros quadrados total de todos os terrenos, vírgula, considerando o desconto de áreas públicas. Ok. Se a gente então tem essa definição, é como se a gente, de certa forma, pudesse fazer a partir de agora a quantidade total de lotes e dividir pela densidade habitacional líquida, a gente conseguiria saber quanto de terreno a gente precisaria ter para cada um das unidades. Quero dizer o seguinte. A gente vai conseguir definir o tamanho do lote já agora, só que ainda ele é fictício. Ó, a gente tem aqui um tamanho do lote e, como eu disse, ele é fictício. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco.
Ele é fictício exatamente porque eu vou utilizar como parâmetro um coeficiente de aproveitamento igual a 1 na relação gleba por densidade demográfica. Então, a minha fórmula efetivamente vai ser igual a gleba dividido pelo DHL. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ajustar aqui a cor. Veja, se eu for pegar, aí eu tenho que voltar aqui em todos os meus parâmetros. Se eu pegar esse valor aqui, ó, 6.500, e dividir por esse valor aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter um tamanho, vou até desenhar. Eu tenho aqui uma gleba total. Essa gleba tem 6.500 metros quadrados. Vamos dizer que ela não vai ter rolamento, não vai ter nada. É bem hipotético. Se eu preciso de 80 lotes aqui dentro, suponha que aqui vai ter 80, tá? Um do ladinho do outro. Como se eu tirasse das vias e botasse um do lado do outro. Então tem 80 quadradinhos desse. Quantos quadradinhos... Qual é o tamanho de cada quadradinho desse daqui? Não é difícil, né? Basta eu pegar os 6.500 e dividir pelos 80. Que aí eu vou saber quanto que tá. É isso que eu vou fazer. Eu vou definir que cada lote, quanto cada lote precisa ter para que haja 80 unidades habitacionais aqui, unidades totais, aqui dentro da minha área disponível para construção. Só que ele é fictício porque esse tamanho de lote, a gente pode alterar ele. A gente pode optar por botar um lote maior ou menor. Ele só é um parâmetro de referência inicial. E você vai entender daqui a pouquinho. Deixa eu só tirar essas marcações, para depois o quadro, na hora de exportar, ficar mais visível, né? Pronto. Então, nesse caso, meu lote fictício será de... Eu já calculei aqui, né, aquela divisão, 6.500 por 80, dá 81,25 metros quadrados. O que eu tenho efetivamente aqui, então? Vamos lá. Eu tenho se toda a gleba fosse ocupada, eu vou botar algumas observações aqui. Se toda a gleba ocupada fosse dividida igualmente. O problema é que a gente não faz lotes todos iguais, não é? A gente pega, por exemplo, um lote de 300 metros quadrados. Todo assentamento vai ter 300 metros quadrados. Não. A gente deve diversificar o tamanho dos lotes para que haja uma diversificação das tipologias construtivas. Então, as esquinas, por exemplo, costumam ser maiores, porque elas já têm as vantagens de dois encontros, né? E a gente aproveita essa mobilidade mais facilitada para botar lotes maiores para construir mais. Já alguma parte daquela área tem lotes maiores porque vai ter multifamiliar, outras vai ter menores. Então a gente fica variando o tamanho dos lotes. Pois bem. Então, isso aqui é uma situação. Por isso que é fictício, em grande parte. Uma segunda questão é que a edificação ela não precisa ficar restrita ao lote. Então eu posso colocar, por exemplo, 2 unidades no mesmo lote. Eu posso colocar uma no térreo e outra em cima, com 2 famílias diferentes. E isso faz com que eu tenha, no final das contas, uma soma desses valores. Então, vamos arredondar para 80. Se eu coloco 2 unidades no mesmo lote, eu posso ter um lote de 160 metros quadrados. Se eu boto 4 unidades no mesmo lote, eu posso ter um lote de 320 metros quadrados. Então eu posso ir somando unidades. Se eu for fazer multifamiliar, ou então comercial, aquele que aglomera vários comércios em um terreno só, eu posso ir somando esses valores. Mais uma vez, portanto, é fictício. O que você deve considerar nesse valor aqui? Porque no final a gente vai ter que escolher um valor, né?
é considerar que o lote não pode ser menor que 125 metros quadrados. Por que não pode ser menor? Porque a lei 6.766 de 79 proíbe. Exatamente isso. Na lei na lei federal fala que nenhum lote no país pode ser menor do que 125 metros quadrados. Só há uma exceção, em áreas, zonas especiais de interesse social, que são um instrumento do Estatuto da Cidade, que tem que ser normatizado dentro do plano diretor e que não é o nosso caso aqui. Então, era a única exceção que poderia ter e a gente não vai adotar essa exceção. Então, seu lote não pode ser menor do que 125 metros quadrados, ok? Por conta de... E o lote deu menos de 125 metros quadrados, né? Então, por conta disso, nós vamos ter que fazer agora um tamanho de lote adotado. Um tamanho de lote real. Real porque é o que a gente vai escolher. Nesse caso, eu optei por um lote de 300 metros quadrados. No caso do Distrito Federal, para áreas que estão em processo de regularização, pelo menos, né, 300 metros quadrados é um tamanho interessante. Se a gente tivesse em outro município, municípios menores, por exemplo, 300 metros quadrados pode ser grande, porque às vezes o terreno muito grande ele tem um valor de mercado muito maior. Né? No caso do Distrito Federal, o terreno não é tão caro como em outros municípios. Aqui a gente tem lotes de 500 metros quadrados, que em outros municípios seriam com pelo mesmo valor de 250 metros quadrados, né? Então fica variando esse tamanho de lote por cada um dos municípios, segundo a cultura de cada município e, claro, o mercado imobiliário daquele município. Então, como regra, aqui, eu só peço que vocês se atentem a que esse valor aqui é um tamanho médio. Então, assim, tamanho médio. Isso não significa que todos os lotes naquele 10 mil metros quadrados vão ser igual. É um tamanho médio elegido. Ó, é elegido. Não se esqueça disso. Então, eu que escolhi esse valor. Mas com base em quê? Com base nesse. Por quê? Eu vou botar 4 unidades. Tenho a previsão de colocar 4 unidades por lote. Dá mais ou menos 320 metros quadrados. Se eu botar 3, dá um pouco menos. Se botar mais, dá um pouco mais. Então, 300 está ali na média da minha expectativa que eu espero para aquele terreno, daquela zona, não é? Então, você deve considerar um tamanho médio elegido para a zona de estudo, não é? E claro, considerando um valor de referência, considerando o lote fictício. Ok. Outra questão é que você deve prever com base no uso do solo pretendido para aquela zona. Então, considere também o uso pedido para a zona. O que eu quero dizer com isso? Se essa zona ela é comercial, prefira colocar lotes maiores. Por quê? Porque se você botar lotes muito pequenos, as atividades produtivas, ou então comerciais e serviços, elas não vão conseguir se desenvolver, elas não vão conseguir crescer, elas vão ficar restritas ao tamanho do lote. Isso vai criar um certo diminuição da capacidade daquele lugar. Os investidores não vão querer, porque eles vão reconhecer, eu queria colocar aqui um restaurante, mas meu restaurante eu quero que ele cresça. Se o lote é de 150 metros quadrados, ele vai colocar um restaurante pequenininho. Talvez era a intenção inicial dele.
Mas como ele já percebe, antes mesmo de comprar o lote, que aquele terreno é muito pequeno e ele não vai conseguir crescer, ele vai optar por comprar outro terreno em outro lugar que é maior, porque aí ele vai conseguir crescer e se expandir. Então não coloque terrenos muito pequenos para áreas comerciais. E também não precisa colocar lotes muito grandes para as áreas residenciais, principalmente se for unifamiliar. Então não faça um lago, norte ou sul, como temos aqui no Distrito Federal, que é um lote de 600, 1.000 metros quadrados para uma residência. Isso é um exagero, isso faz com que a densidade diminua demais e isso faz com que a gente, na verdade, tenha um processo de especulação e encarecimento do valor de terra muito alto. Isso torna inacessível para as camadas populacionais de menor poder aquisitivo, né? Bom, e para a gente fechar essa definição do tamanho do lote, vamos só verificar se é um tamanho interessante, os 300 metros quadrados. A gente pode aqui definir um DHL real, só para a gente avaliar se está adequado ou não. O meu DHL real foi igual a 21,666, é uma dízima periódica, unidades por hectare. Não é? O que é, da onde saiu esse valor? O DHL real é igual ao DHL, desculpa, a gleba ocupada, gleba ocupada, dividido pelo tamanho do lote real. O que significa efetivamente? Esse valor de DHL real é a quantidade máxima de unidades que eu vou conseguir colocar se cada lote tiver uma unidade apenas. Então, quantidade de unidades máxima que eu vou conseguir colocar naquela minha gleba, não é? Considerando uma unidade por lote, claro, por lote, o lote real, que eu defini como média, e a gleba ocupada. E aí eu peço, isso aqui é só um mecanismo de verificação, tá? Por quê? Vamos analisar, ó. Minha definição, aqui. Eu defini que com base no tamanho do lote, eu consigo, naquela gleba que eu tinha definido inicialmente, colocar 21 unidades,666, né? 22 unidades. Mas se eu for diminuir aqui e olhar lá inicialmente o que eu tinha pretendido, eu tinha pretendido colocar 80 unidades. Então, tem uma coisa que não vai funcionar aqui, não é? Por quê? Porque se eu estava pretendendo colocar 80 unidades e eu consigo colocar só 21, 22, arredondando, então, claro que eu não vou conseguir efetivamente chegar às minhas necessidades. Significa que está errado todo o meu cálculo, todo o meu processo? Não. Isso significa que para eu conseguir alcançar meu DHL, eu vou ter que colocar, nesse caso aqui, no mínimo 4 unidades por lote. Né? E aí eu vou aumentar a quantidade de unidades em cada um dos lotes. Ou seja, eu vou ter que fazer na parte residencial unidades multifamiliares. Não vou conseguir fazer só com unifamiliar. Se eu quisesse fazer com unifamiliar, eu teria que diminuir a quantidade o tamanho dos lotes e fazer esse valor aqui deveria ser menor, não é? Para eu conseguir fazer unifamiliar. E do forma total, também até mesmo nas atividades comerciais e serviços, eu vou ter que aglomerar mais unidades comerciais e serviços no mesmo lote.
Então, fazer mais aquelas galerias, fazer mais aqueles prédios de escritórios, isso é o que vai resultar. É assim que eu vou ter que conseguir fazer, ou alguma outra forma mais inventiva do que isso. Mas que certamente uma unidade por lote não vai caber, para eu conseguir alcançar a minha densidade. E meu objetivo final é alcançar a minha densidade. Então, não posso perder isso de vista nunca. Vou apagar aqui então as minhas marcações, para não prejudicar a visualização depois. Aqui. Pois bem, o nosso próximo passo, agora que a gente definiu o tamanho do lote, eu vou colocar aqui do lado, é definir efetivamente aí, a determinação, vou afastar um pouquinho mais, determinar o coeficiente de aproveitamento básico. É a minha próxima tarefa. Antes de a gente ir para essa próxima tarefa, vou esclarecer as dúvidas de vocês e vamos também para o intervalo, logo na sequência, né? Porque já está na hora e a gente já volta definindo esse coeficiente. Lembre-se que o nosso objetivo desse exercício todo é definir o coeficiente de aproveitamento básico. Então, essa é a parte que vocês devem ficar mais atentos, não é? Bom, deixa eu ver aqui dúvidas, se vocês tiveram. Aí o Matheus perguntou se os dados dos cálculos vocês que definem, sim, as densidades são vocês que definem, né? E deu para perceber ao longo dos cálculos que algumas adoções devem ser feitas, não é? Então, às vezes tem uma área que o tamanho do lote você vai preferir fazer um lote maior ou um lote menor do que o cálculo estava te levando a fazer. Mas, claro, sempre tendo como base o próprio cálculo, né? Não é uma adoção aleatória. E no caso da definição dos parâmetros, então, de densidades, aí eu sugiro que vocês olhem lá o The Density Atlas, né, que a gente está visualizando aqui, que tem as várias densidades, que tem cidades, e que você vai clicando com o mouse para ficar olhando clica, né, para abrir o bairro, para você olhar qual que é a configuração da cidade, para que você adote como referência. No caso, então, se eu estiver fazendo uma área e outra pessoa estiver fazendo a mesma área, os resultados podem estar diferentes, então não tem um resultado exato. Exatamente. Áreas diferentes geram, quer dizer, lembre-se que a gente está sempre na arquitetura, né? A arquitetura, ela, embora seja a gente pode ter vários parâmetros e várias referências, no final ela é sempre uma invenção, porque a gente está tratando aqui de futuro. O futuro, ele é incerto. Ele não é uma exatidão, não é? Não tem como a gente tornar ele exato. E aí, e é por isso que é o arquiteto que faz, né? Porque ele tem essa capacidade criativa e inventiva. Então, no final das contas, a gente também tenta imaginar e tenta considerar fatores que são subjetivos dentro desse processo. E é por isso que é uma adoção e é por isso que cada um que eu vou fazer diferente vai ter resultados diferentes. Não tem como a gente chegar numa exatidão absoluta, né? Até mesmo na arquitetura, até mesmo nos sistemas estruturais, a gente tem essa falta de exatidão, né? Porque a gente leva a acreditar que a ferragem tem que ser aquela, que o traço concreto tem que ser aquele, porque o cálculo falou que era isso. Só que, às vezes, se a gente... Um caso que já aconteceu comigo, quando vai fazer projeto de arquitetura de edifício. Ok, mas eu quero que a esquadria seja maior. Então não vai ter o pilar aqui. Então isso vai fazer com que aumente a ferragem, ou aumente a seção do pilar, enfim, o que for. Então, no final das contas, é uma adoção também, não é? Então tem um caráter subjetivo que está por detrás, sim, porque a gente faz parte desse meio onde a gente trata a subjetividade da sociedade, né? Então é prerrogativa. Bom, a gente estava definindo o coeficiente de aproveitamento a partir dos dados de tamanho de lote e das densidades habitacionais. E agora a gente precisa, claro, determinar o coeficiente de aproveitamento básico.
Na política urbana, existem dois tipos de coeficiente, o básico e o máximo. O básico é, de certa forma, o máximo que o proprietário pode alcançar para construir o seu terreno. Já o máximo, ele vai poder alcançar mediante pagamento. E aí ele vai existir em circunstâncias muito específicas, tem que estar normatizado dentro da política urbana, enfim, tem uma série de questões que a gente precisa lidar. Esse semestre a gente vai trabalhar apenas o coeficiente de aproveitamento básico. Para quem não lembra o que é o coeficiente de aproveitamento básico, então vamos relembrá-lo. Eu vou desenhar aqui. Nós temos uma relação de horizontalidade e uma relação de verticalidade. A taxa de ocupação e taxa de permeabilidade referem-se à horizontalidade da ocupação do lote. E a coeficiente de aproveitamento refere-se à verticalidade do lote. Então, eu vou fazer aqui uns esqueminhas para a gente entender bem. Para quem não lembra, para quem está um pouco em dúvida, ou sempre ficou em dúvida do que é o coeficiente de aproveitamento básico, a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade. Vamos lá. Então, vamos começar com a horizontalidade. Nós temos aqui um terreno hipotético. Eu vou colocar a rua. Porque costuma a gente ter vários terrenos, né? Nesse caso, eu vou utilizar só um desses terrenos. Deixa eu botar mais. Um desses terrenos. Eu vou pegar esse terreno que está aqui. Esse aqui vai ser meu terreno de estudo. Ok. Então, eu vou até aproximar nele lá. O que aqui se refere a taxa de ocupação e taxa de permeabilidade, né? Então, desse terreno eu vou ter que extrair taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. A taxa de ocupação é a projeção da edificação no lote. Ou seja, vamos supor que eu tenho, vou esquematizar aqui, ó. Nesse lote, eu tenho a seguinte situação. É uma isométrica. Uma edificação. Ficou torto, porque minha caneta, quando faz transversais, ela nunca fica certinha. Deixa eu ajustar um pouquinho. Eu tenho aqui uma edificação, né, um bloco da minha edificação. Estou lá já fazendo meu estudo volumétrico. Vamos supor que eu optei, dentro desse lote, fazer uma edificação paralela superior que se projeta nesse sentido aqui. Ó. Prolongo essa linha. Essa linha é prolongada. Pera. Deixa eu redesenhar essa para ficar direitinho, né? Porque aí a gente consegue entender melhor. A gente tem essas linhas aqui. Eu tenho essa edificação que vai se projetar aqui no solo. E eu tenho essa linha que vai se prolongar para um novo pavimento. Esse pavimento ele é mais alongado e se configura transversal ao bloco principal. No terreno. Ok. Então ele está em balanço, né? Vou até apagar as linhas aqui que não tem conexão. Ó. Aqui, isso aqui não existe, né? Que está lá no fundo. Perfeito. Aqui meu terreno. E aqui eu tenho o edifício lá do fundo. Ok. O que aqui se refere à taxa de ocupação? A taxa de ocupação se refere a tudo que se projeta no lote. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse edifício transversal ao edifício principal, então ele vai se projetar aqui no solo e vai formar aqui como se fosse uma cobertura no terreno, não é? Se essa área for pavimentada e coberta, então ela conta dentro do índice de taxa de ocupação. Também vai contar, claro, esse edifício que está aqui, porque ele já está em contato com o próprio solo, não é? Então, isso aqui também conta como taxa de ocupação.
Tudo isso é taxa de ocupação. Vou até colocar uma outra cor, para você conseguir ver melhor. Vou colocar amarronzado, porque aí fica claro. Opa. Que aí fica claro que isso daqui é a projeção dessa parte de cá, e claro que o próprio edifício como um todo também vai ser a sua projeção aqui. Então a gente vai ter tudo isso daqui como taxa de ocupação. Perfeito. O que é a taxa de permeabilidade? É todo o restante que não está pavimentado e não está coberto. Então vou até botar, por isso que eu mudei de cor, porque eu vou botar em azul tudo que não é pavimentado e não é coberto. Não é? Nesse lote. Pronto. E se por acaso você optar por fazer uma área que vai ser pavimentada, mas não coberta, não é? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um caminho que deu para ver que ele não vai ser coberto em cima, mas eu vou pavimentá-lo. Ele vai contar como taxa de ocupação? Não. Taxa de ocupação só conta o que é pavimentado e o que é coberto. Então, nesse caso, o que é considerado como taxa de ocupação é apenas essa parte de cá, que está pavimentada e coberta. E esse que está em rosa, conta como? Ele desconta da taxa de permeabilidade, mas não conta dentro da taxa de ocupação. Né? Então, nesse caso, aqui, isso conta na taxa de é menos taxa de permeabilidade. Esse daqui é mais taxa de permeabilidade. Mais taxa de permeabilidade. E nesse aqui é só taxa de ocupação. Perfeito. Se eu tiver lá no meu lote, então, visto de cima, como tudo isso se refere à horizontalidade do lote, o que eu tenho de fato é isso, não é? Meu bloco com um elemento transversal. Melhor dizendo. É isso daqui, ó. Ele é fino aqui, mais grosso aqui. E o que vai contar como taxa de permeabilidade, então, é isso daqui. Isso conta como taxa de permeabilidade. Eu fiz uma entrada que vai contar como descontar a taxa de permeabilidade, mas não vai contar dentro da taxa de ocupação. E tudo isso daqui é taxa de permeabilidade. Ok, já introduzi esses assuntos. Aí você me pergunta, mas por que tudo isso para falar de coeficientes de aproveitamento, não é? Veja que tudo que eu falei agora é sempre projeção da edificação no lote, ou seja, se refere à horizontalidade. Isso aqui é horizontal. Horizontal. O coeficiente de aproveitamento se refere à verticalidade dessa edificação. Então, nesse caso, o que conta é área construída, ou seja, somente vai contar dentro do coeficiente de aproveitamento área útil ou área construída ou área computável. Cada município chama de um jeito. Área útil, área construída, área computável. Todos esses nomes são possíveis e existem outros ainda, né? Mas esses são os mais comuns, já decore só eles.
Às vezes os municípios definem de forma diferente. Então, por exemplo, a área útil é a área que você de fato pavimentou e cobriu. A área construída é somente é toda a área construída, então independente se está pavimentado ou não está. A área computável que computa para o coeficiente de aproveitamento, porque tem coisas que não computam, por exemplo, um pergolado, um beiral, geralmente não computa. Tem município que computa também. Então fica variando esse. E às vezes os termos ficam variando. Então a área computável às vezes é a área. É sinônimo de área útil. Então não tem como a gente definir aqui com muita precisão. Eu prefiro que a gente não defina aqui, seja absoluto e falar área útil é só isso, porque às vezes você vai para um município e descobre que não é isso que o município está definindo. Então eu prefiro não definir com precisão e falar que é uma definição absoluta. E toda vez que você for para um novo município, leia o plano diretor, que o plano diretor vai estar explícito o que ele está considerando cada um. E não necessariamente vai ter os três no município. Pode ser que um tenha um tipo, outro tenha o outro. Enfim, a gente tem taxa de construção que pode estar aqui incorporado. Enfim, são nomes e variações, isso tudo muito antigo. Então isso foi mudando ao longo do tempo e alguns municípios adotam linguagens mais antigas, outras mais contemporâneas. Então é muito variável. Realmente não tem como a gente ser absoluto aqui nesses conceitos. O que importa é que tudo isso daqui se refere à verticalidade do lote, porque ele está alimentando o coeficiente de aproveitamento. O que é o coeficiente de aproveitamento, então? Coeficiente de aproveitamento é tudo que é pavimentado e coberto e nos pavimentos também. Então, por exemplo, nesse caso, o que está pavimentado e coberto efetivamente? Vou pegar aqui um pincel, vou pegar uma cor aqui que eu não tenho usado ainda, amarelo. Ó, isso daqui está pavimentado e coberto? Está, né? Porque o edifício que está aqui em cima está considerando pavimentado e coberto. Isso aqui está pavimentado e coberto? Está. Eu não preciso ter bilar. Isso aqui, essa parte aqui pode ser um balanço, não tem problema. Mas, no final das contas, isso aqui formou uma cobertura e aqui está pavimentado embaixo. Então, conta como pavimentado e coberto. Pavimentado e coberto. Tem mais alguma coisa que é pavimentado e coberto aqui? Tem. Horas, isso daqui não está pavimentado e coberto? A pavimentação não precisa ser no solo. Aí que diferencia o coeficiente de aproveitamento. Por isso que ele é vertical. Porque conta também o que está em cima. Isso daqui não é a cobertura? Isso aqui não é a cobertura desse pavimento? Então, está coberto. Isso daqui não está pavimentado? Não tem um piso, um piso de alta resistência, um vinílico, qualquer coisa que seja. Está necessariamente, porque tem laje. Então, mesmo se não tivesse azulejo nem nada disso, ainda assim seria pavimentado, porque o concreto conta como pavimentação. Então, sim, é pavimentado e coberto. Tem alguma outra coisa que está pavimentada e coberta aqui? Tem. Tem, na verdade, aqui, ó, se a gente for projetar essa linha, essa parte também é pavimentada e coberta, concorda? Ora, você tem a cobertura dessa parte aqui e, claro, a própria laje forma a pavimentação. E essa parte aqui, olha, deixa eu mudar, vou pegar essa cor. E essa parte aqui, ela conta como coeficiente de aproveitamento? Não conta. Por quê? Porque ela está pavimentada, sim, está aqui. Mas aqui em cima, nós não temos cobertura, não é? Não existe isso daqui. Eu não cobri. Então não conta para o cômputo do coeficiente de aproveitamento. Na maioria dos municípios, também não contaria. Então, vou botar até aqui. Não computável. Na maioria dos municípios, mesmo se tivesse um pergolado aqui, por exemplo, né, uma estrutura de pergolado, não contaria como área computável, porque ele não, os pergolados, beirais costumam não ser considerados, tá? Às vezes até mesmo garagem não é contada como elemento. Como que eu vou saber se é ou não é? Por que eu estou falando sempre às vezes? Porque cada município tem a forma de definição do que é computável e o que não é.
Então você tem que olhar todas as vezes o plano diretor ou o código de obras, ou a lei de uso e ocupação do solo, que fica variando também nos municípios, para descobrir o que conta e o que não conta. No caso do Distrito Federal, por exemplo, conta tudo que é pavimentado e coberto, exceto pergolados, exceto garagens, dentro do limite do que está previsto na legislação. E tem mais algumas outras regrinhas lá que são menores, essas são as mais comuns. Já o restante conta tudo. Então, claro, a gente vai ter que sempre ficar muito preocupado com isso. Vou tirar meu pergolado aqui. Não, até deixar o pergolado. Ok. Então aqui a gente, quando é para analisar coeficiente de aproveitamento, eu sempre tenho que analisar verticalmente, né? Não tem como eu só em uma planta descobrir se ele é efetivamente computável ou não computável. Entendido essa exceção que eu estava fazendo aqui, né? Que é uma exceção de fato, a gente então pode efetivamente determinar o coeficiente de aproveitamento. Vamos começar então os nossos cálculos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve definir é a área útil por unidade. Uma coisa é eu ter essa construção aqui, né, que eu acabei de desenhar, aqui em cima. Outra coisa é essa unidade, ao longo de todos os lotes, terem tamanhos variados. Então eu tenho que definir uma média de tamanho de quanto que vai ser ocupado, de quanto de área computável a gente está considerando em média para cada lote. E para a gente fazer isso, então, a gente tem que estimar e definir, porque é isso que vai resultar no final. Lembra quando você vai fazer seu PA, que está lá escrito que o seu coeficiente de aproveitamento é 2, você pode construir, seu terreno é 300 metros quadrados, você pode construir 600 metros quadrados? Pois bem, então, quem pensou que você pode construir 600 metros quadrados foi o planejador urbano. Ele projetou que, em média, ou no máximo, vai ter 600 metros quadrados. E é isso que nós vamos, então, definir a partir de agora. A gente vai ter que definir, a priori, a área útil, ou área computável, né? Como eu disse, que tem nomes diferentes, por unidade. Essa área útil por unidade deve ser definida também por tipos de uso do solo, porque o uso residencial é diferente do uso comercial, tem áreas de tamanhos diferentes. Então, a gente vai ter que definir primeiro residencial. Unifamiliar. A gente vai ter que definir também de residencial multifamiliar. Definir de comércio e serviço. Todos eles têm áreas diferentes. E no caso do comércio e do serviço, a gente pode ter ainda de grande e de pequeno porte, né? Então, de grande porte. Grande porte. Comercial e serviços. De pequeno porte. E industrial. Como eu disse, você que define quanto que você espera que cada um desses tenha de tamanho no final. Nesse caso, eu vou escolher para residencial unifamiliar um valor igual a 120 metros quadrados. Uma casa de 120 metros quadrados de área computável é um tamanho razoável, né? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, ó. Aqui. 120 metros quadrados. Só para ele ficar alinhado. Para apartamentos, que é o multifamiliar, 80 metros quadrados. Um apartamento de até 80 metros quadrados é um bom apartamento, né? Suficiente para uma família de 5 pessoas. Um serviço de grande porte, 700 metros quadrados. De pequeno porte, 150 metros quadrados. Lembre-se que é média aqui. E industrial, 2.000 metros quadrados.
Por que o industrial tão grande? Porque para uma planta fabril a gente precisa de muito espaço, né? Tem muita circulação, a maquinária é muito grande, a gente precisa de muito espaço. Um comércio de pequeno porte, uma padaria, um comércio, 150 metros quadrados é o suficiente. Um comércio de grande porte, mas também não exagerado, como por exemplo, não é um hipermercado aqui, é só um comércio de um açougue um pouco maior, um supermercado, 700 metros quadrados é legal. A gente vai ter que definir também, além da área, isso aqui é a área, não é? De cada um, a gente vai ter que definir quantas unidades nós vamos ter em cada um desses lotes. Porque eu posso ter 120 metros quadrados, mas eu posso ter 4 de 120 metros quadrados, 4 unidades, o que dá 480. Nesse caso é unifamiliar, claro, a gente só vai ter uma. Mas uma unidade por lote, né? Por lote. Se é unifamiliar, necessariamente eu tenho que ter somente uma. Se é multifamiliar, necessariamente eu tenho que ter mais do que uma. Para ser multifamiliar, no mínimo duas, né? De preferência, mais do que isso. Botar 20 unidades por lote, ou seja, 20 apartamentos ali dentro. Grande porte, uma unidade. Médio porte, a gente pode fazer umas galeriazinhas, não é? Naqueles conjuntos comerciais que tem, às vezes, alguns serviços e algumas lojinhas. Pode fazer 4. E indústria de grande porte, uma só, né? Porque se a gente botar mais de uma indústria no lote, a gente vai ter problema. Ok, defini aqui alguns parâmetros para a gente conseguir estipular o coeficiente de aproveitamento básico. A partir disso, então, a gente consegue efetivamente definir o coeficiente de aproveitamento básico. Eu vou continuar aqui nessa mesma tabela, porque todos esses dados estão correlacionados. Então, meu coeficiente de aproveitamento básico, nesse caso, vai ser, vou até sinalizar aqui, sinalizar com fórmula, né? Vai ser a área útil, quer dizer, um pouquinho maior. A área útil que área útil é essa? É essa daqui, não é que eu defini agora há pouco. Essa daqui. É minha área útil dividido pelo tamanho do... Eu vou até botar embaixo, que fica mais fácil, né? Tamanho do lote real. Porque se eu fizer isso, eu consigo descobrir qual é o meu coeficiente de aproveitamento que eu estou aplicando, né? E multiplico, nesse caso, pela quantidade de unidades por lote. Para que eu saiba efetivamente o quanto de coeficiente eu vou precisar. Porque se eu só dividir a área útil vezes pelo tamanho do lote, eu vou ter a quantidade de coeficientes aplicado real apenas em um. Para uma unidade. Se eu tenho mais de uma unidade no lote, então eu vou conseguir descobrir, aplicando pelo número de unidades do lote, a quantidade total de coeficiente de aproveitamento necessário para atender a essa especificação que eu coloquei aqui. Não é? Naquele meu lote real que eu defini lá em cima. Então, nesse caso, se eu for aplicar essa fórmula em cada um desses usos que estão aqui, eu vou ter como resultado, eu já calculei aqui para facilitar, eu vou ter como resultado, no coeficiente de aproveitamento básico unifamiliar, 0,4. O coeficiente não tem unidade, né? Então é só 0,4. 5,3 no multifamiliar. No grande porte, 2,33. No pequeno porte, 2. E na indústria eu tenho que ter um coeficiente de 6,67. Né? Deu para ver que os números, eles são quebradinhos, né? Claro que eu vou arredondar esses números ao final. Fica complicado a gente definir esse valor apenas como assim quebrado, porque, veja, ele vai ser utilizado largamente todos os dias, os arquitetos vão ficar lá
multiplicando coeficientes pelo tamanho da área, para descobrir qual é o máximo de área computável você vai ter. Se você coloca um número muito quebrado, imagine a situação em que você vai digitar, às vezes vai digitar, e não esquece de botar o último dígito, ou arredonda para 4. Esse número, no final, lembra, a gente está falando de uma grande proporção de área. Se a gente arredonda números aqui, se a gente bota assim, depois arredonda, pode ser que a gente tenha algum problema no final, né? A gente não vai conseguir efetivamente chegar às necessidades. Então, o ideal é usar esse valor aqui como valores de referência. Esses aqui são valores de referência. Porque o coeficiente de fato que você vai adotar é, por vezes, um arredondamento. Eu sugiro fazer um arredondamento para uma casa decimal. Né? É isso só. Não usar duas. Nesse caso, 0,4 é possível, tá? Não precisa arredondar para 0,5 não, porque tem uma casa decimal só. No 5,3, 33, eu boto 5, por exemplo. Não tem problema. Ou 2,33, eu posso botar 2,5. Ah, e da onde você tira esses arredondamentos? Por que não é para cima? Por que não é para baixo? Lembre-se que no final a adoção é sua. O importante é que a gente equilibre as densidades de acordo com cada uso permitido dentro da zona. Esse aqui já está arredondado, e nesse aqui 6,5. Então esse daqui efetivamente é o valor de coeficiente de aproveitamento. E é esse que vai lá para o quadro que nós vamos definir para cada uma das zonas. Nós ainda podemos fazer a definição da taxa de ocupação e da taxa de permeabilidade. A taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade, ela deve ser determinada com base no que você espera de ocupação para aquela zona. Então vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Então vamos agora determinar taxas e demais vou botar o ali. Taxas e limitações administrativas. Nós vamos estudar em planejamento 3 o que são limitações administrativas. Limitações administrativas é limite imposto pelo poder público ao seu direito de propriedade. Ou seja, você tem o direito de propriedade, em tese você poderia construir o que você quisesse. Só que por uma questão de ordenamento territorial, o Estado regula esse seu direito de propriedade e impõe certas limitações a essa ocupação. Isso são limitações administrativas, sendo muito brevemente resumido. Como eu disse, a gente vai estudar mais no próximo semestre, o que elas são, essas limitações administrativas. Basicamente, as limitações administrativas são a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade e a gente pode definir aqui também o gabarito. E o gabarito. Não necessariamente a gente precisa definir o gabarito em todos os lugares. A gente pode definir o gabarito só como referência para saber se realmente está alcançando ou não está alcançando o que a gente espera para aquele lugar, ou então definir de fato e botar lá na lei o gabarito. No caso do Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um gabarito. Só que, por que a gente não precisa necessariamente definir o gabarito? Porque o coeficiente de aproveitamento já vai ser um limitador do gabarito. Ele vai impor já na primeira ordem esse gabarito. Então, por exemplo, se eu posso construir 2 vezes o tamanho do terreno, a gente sabe muito bem que a fórmula é... Vou pegar, inclusive, o caso que já está aqui, não é? Ó, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Deixa eu apagar essa linha, que eu vou explorar mais. Vamos pegar esse lote aqui. Nesse caso, eu vou definir que meu coeficiente de aproveitamento é igual a 2. Coeficiente de aproveitamento igual a 2.
que minha taxa de ocupação vai ser igual a 50%. E taxa de permeabilidade, 40%. Daqui a pouco eu explico por que não completa 100. E daqui a pouco eu também explico porque eu botei 50. Já explico agora, 50, porque é só para facilitar o desenho, tá? Mas geralmente a gente bota mais essa taxa de ocupação. Bom, como é que eu vou descobrir a área do terreno, né, também? A área do terreno. Nesse caso, meu terreno tem 300 metros quadrados. Ok. Se eu tenho um terreno de 300 metros quadrados, eu consigo saber qual que é a minha área útil, né? Minha área útil, ela é igual à área do terreno vezes o coeficiente de aproveitamento. A gente sabe muito bem disso. Vocês já aplicam isso corriqueiramente. Então, isso significa que minha área útil é 2 vezes 300, né? O que me dá um resultado de 600 metros quadrados. Né? Isso é corriqueiro, a gente já sabe fazer. 600 metros quadrados é o quanto eu posso construir em vários níveis, não é? Porque eu sei que eu não vou conseguir construir um nível só. Meu terreno só tem 300 metros quadrados, não tem como construir 600 só no solo. O resultado disso é o quê? Aqui tem mais meu terreno de novo. A minha taxa de ocupação é de 50%. Então, eu vou esquematizar aqui de uma forma muito simples, tá? Não vou colocar muito robusto, edificações volumétricas, cheias de questões, não. Ó, se meu terreno tem esse tamanho total aqui, deixa eu botar aqui, peraí. Se esse é o tamanho do meu terreno total, então, claro que 50% é só eu dividir aqui. Não é? Vou até botar tracejadinho. Ok. Então, eu vou poder utilizar, por exemplo, os fundos. Eu vou utilizar essa parte aqui do meu terreno. Somente. Essa parte. Por que eu estou utilizando só metade? Porque minha taxa de ocupação, ó, é de 50%. Então, eu só posso utilizar 50% da superfície do solo. Não é? Então, isso aqui representa 50% do terreno, que é 150 metros quadrados. Não é? Porque ao todo o terreno tem 300 metros quadrados. Ok. Nesse caso, então, se eu posso construir até 600 metros quadrados, o que eu vou ter que fazer? Verticalizar, né? Eu tenho aqui um primeiro pavimento. E vou ter que construir todos os demais, se eu quiser alcançar a densidade máxima desse lote. Então, vou ter que construir 150, mais um 300, mais um 450, mais um 600. Ou seja, 4 pavimentos nesse lugar. Vamos verticalizar tudo. 4 pavimentos. 1, 2, 3, 4. Cobertura. Lembre-se que é também coberto. Onde que estão aqui o que está sendo contado efetivamente? Está sendo contado essa parte. Está sendo contado essa parte aqui. Não é? É o primeiro pavimento, 150 metros quadrados. O restante está sendo contado esse daqui, esse daqui e esse pavimento aqui. Contou 5 vezes. 4 vezes. Não é? Ok. Ao todo, 150 mais 150 mais 150 mais 150 é igual a 600 metros quadrados. Então, eu tinha isso de área útil e consegui alcançar. No âmbito do planejamento, nós sempre temos que pressupor que o proprietário vai construir o máximo permitido. Por quê? Porque se ele construir menos, então ele vai exigir menos da infraestrutura. Agora, se ele construir o máximo, ele vai exigir o máximo da infraestrutura. E a gente tem que preparar a cidade para esse máximo, não é? Porque senão a gente vai ter problemas. Pois bem, por que eu fiquei muito tempo explicando, falando de área útil? Porque isso é uma confusão generalizada de vocês, não é? Ou confundir área útil com área do terreno, com o que for, enfim,
essas multiplicações. Não é um cálculo difícil, é super simples, mas ainda assim há confusão muitas vezes no conceito e na aplicabilidade dele. Por isso que eu fiquei muito tempo aqui. Eu prometi também explicar por que, a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade não completam 100%, né? Estavam aqui previstas. Taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Por quê? Lembra que eu disse que a taxa de permeabilidade, ela se refere a o quanto você tem ali de área verde, não é? Aqui. Nesse caso, é 50% do terreno, 40%, deveria ser 40% do terreno, mas nesse caso eu botei 100%, 50% do terreno, né? Ok. A questão é que, às vezes, e geralmente acontece isso, você vai precisar fazer uma abertura nessa área permeável para colocar uma pavimentação para chegar lá no edifício, né? Para chegar lá no edifício. Peraí que eu botei rosa de novo. Quero botar rosa igual eu botei lá no outro. Para chegar no edifício. Essa pavimentação, ela não é coberta, não é? Não tem uma cobertura aqui. Se você cobrir e botar aqui uma laje, quero essa estética aqui. Então ela conta como área construída. Tudo bem. Mas nesse caso eu não cobri. Eu só pavimentei. Então, se eu só pavimentei, ela não conta como área útil, não é? Mas ela desconta da taxa de permeabilidade. Então, nesse caso aqui, supondo que essa área coberta, quer dizer, essa área pavimentada, é 10%. Então, efetivamente, a minha, a minha área pavimentada, não é? Quer dizer, a minha taxa de permeabilidade alcançada foi de 40%. Por quê? Eu tenho 50% do terreno, eu tenho 10% de áreas pavimentadas, mas não cobertas, e 40% de áreas pavimentadas, áreas livres, que não tem nem pavimentação nem cobertura. Então eu tenho que sempre definir todos esses parâmetros aqui para conseguir alcançar as definições. Geralmente esses são os três principais, né? A gente tem alguns outros. Como eu disse, ainda às vezes tem o gabarito. Deu para perceber aqui que, embora eu tenha definido um gabarito, né, que eu tenha alcançado um gabarito, nesse caso, por exemplo, se a gente tiver quatro pavimentos de 3 metros cada um dos pés direitos. Então a gente tem 12, mais uma cobertura de mais 3, 15 metros, né? Então vamos dizer que o gabarito aqui deu 15 metros. Eu não precisaria ter imposto no planejamento os 15 metros de gabarito, porque o próprio coeficiente já levou a gente a ter 15 metros de gabarito. Então, como eu disse, a definição de gabarito, ela não é obrigatória. Esse aqui seria o gabarito, né? Ela não é obrigatória. Mas se você quiser definir, também não tem problema. Né? Pode ser que não seja útil. Só isso que eu quero dizer. Pois bem, então vamos voltar lá. A taxa de ocupação é uma adoção, no final das contas, não é? Porque você tem que fazer essa relação de proporção de áreas desocupadas e áreas ocupadas. Nesse caso, eu vou definir a minha taxa de ocupação de 70% e minha taxa de permeabilidade de 20%. Sempre tem que ter uma diferença aqui, que são então as áreas pavimentadas, mas não cobertas. Né? Como parâmetro, eu sugiro que a taxa de ocupação seja maior em áreas comerciais. Né? Porque você ocupa mais, você tem maior capacidade de aglomeração de pessoas. E áreas comerciais, elas precisam dessa capacidade de aglomeração. E áreas de permeabilidade maior, isso aqui maior, quando você estiver próximo às áreas de sensibilidade ambiental. Então, para a gente fazer esse amortecimento, né? Áreas comerciais super densas e quanto mais e não localizadas próximas às áreas ambientais, e quanto mais próxima à área ambiental, mais a densidade vai diminuindo e mais a taxa de permeabilidade vai aumentando, exatamente para que a gente tenha esse amortecimento que vai acontecendo. Sobre o gabarito, a gente tem que definir gabarito para cada um dos usos do solo. Então, a gente tinha lá um uso do solo residencial, não é? Residencial, unifamiliar,
um residencial multifamiliar, lembre-se que esses usos são os nomes que você deu também, tá? No seu quadro lá de usos do solo. Comercial, grande porte. Comercial, pequeno porte. E industrial. Esse valor de gabarito a gente consegue calcular, não precisa você escolher, né? Por quê? Porque a gente já sabe o coeficiente, já sabe o tamanho do terreno médio, a gente consegue estipular quanto mais ou menos vai dar de gabarito. Qual que é a fórmula do cálculo do gabarito? A fórmula é tamanho real do lote igual tamanho do lote real vezes o coeficiente de aproveitamento básico. Para quê? Para a gente descobrir quanto de área útil a gente tem ao todo nesse lote, né? Dividido pelo tamanho real do lote de novo, vezes a taxa de ocupação dividido por 100. Quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir achar valores que são esses daqui, ó. Se for aplicar para cada um dos usos que eu tinha definido, né? No caso do residencial unifamiliar, vai dar um número quebrado, tá? Não vai ser um número assim tão exato, mas arredondando dá 1, que seria pavimento. Aqui dá 8 pavimentos. Aqui vai me dar 4 pavimentos. Para eu conseguir alcançar o coeficiente de aproveitamento básico que eu defini lá em cima, anteriormente. Aqui 3 pavimentos. E no industrial, 10 pavimentos. Até 10 pavimentos. Se eu for utilizar aquele tamanho de terreno médio, só que eu sei que para as indústrias eu tenho que utilizar, na verdade, um valor muito maior, né? Para tamanho de terreno. Então isso vai fazer com que a área útil possa se desdobrar mais no solo e, claro, a quantidade de pavimentos vai diminuir proporcionalmente. Bom, então aqui a gente conseguiu definir as demais taxas e limitações administrativas. O gabarito aqui é interpretado como uma limitação administrativa, tá? E as taxas, a taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Com isso, então, a gente consegue resolver todas as questões de desdobrar uma densidade construtiva efetivamente em um parâmetro objetivo que vai para a lei. E aí, quando o arquiteto do edifício for construir, ele vai ter esse parâmetro claro e não vai ter ambiguidade. A gente não pode ter ambiguidade na legislação. Então, coeficiente é tal, ele vai multiplicar pelo tamanho do terreno, que é objetivo, e vai achar a área útil, que também é objetiva. Esse é o nossa pretensão. Tornar o trabalho do arquiteto do edifício objetivo. Já do ponto de vista do planejamento, a gente tem uma série de adoções que precisam ser feitas, exatamente porque é um caráter subjetivo de produção da cidade, né, de relacionamento entre uma cidade e outra. Bom, deu para perceber que não é assim, poucos passos, né? São muitos passos, vou botar aqui na tela como um todo. São vários cálculos que a gente vai fazendo, pensando, bolando e desenvolvendo. O importante no final é que a gente consiga chegar claro ao coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Mas é que a gente consiga responder às demandas e o projeto que a gente tinha imaginado para que a cidade tenha como parâmetro, como definição final, porque isso vai resultar em uma efetiva qualidade de vida para a população, não é? Então, eu vou depois exportar esse material, passar para vocês. Sugiro que vocês revisitem essa aula toda vez que for fazer o cálculo da definição dos parâmetros de cada uma das zonas independentemente. Na semana que vem, então, o que eu espero é que vocês definam esses parâmetros para cada uma das zonas, porque a gente vai começar a estudar a relação dessa definição de coeficiente
com os fatores ambientais. Então, a gente vai precisar de detalhar esses fatores ambientais e às vezes a gente tem que voltar para alterar o coeficiente de aproveitamento, porque às vezes a gente deixou um coeficiente de aproveitamento muito grande e aquela área ambiental e aquela proximidade com a área ambiental é muito sensível. Durante o seminário da semana passada, eu tentei o máximo possível fazer uma intervenção para que quando a gente chegue na próxima semana, a partir de hoje, que a gente tivesse um menor possível alterações no zoneamento, né, e na definição dos coeficientes. Então, quando você for definir esses coeficientes, já vá pensando nessas sensibilidades ambientais, já vá pensando no quão próximo é de áreas de APP, de nascentes. Não desconsidere isso, porque senão, quando a gente chegar na semana que vem, você vai ter que voltar e fazer esses cálculos de novo, né? Isso, mesmo você pensando, certamente você vai ter que voltar em algum momento ou em alguns pontos para rever algumas coisas, tá? Isso é um processo normal de projetação de qualquer coisa, né? A gente volta, revê e vai para frente de novo. Na outra semana ainda, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer o estudo da mobilidade. E a gente vai dar suporte a esse aumento de densidades que vocês projetaram aqui, do ponto de vista do transporte público, né? Quanto maior a densidade, maior a quantidade de transporte público que a gente vai ter que pensar. Então, aí a gente vai lá estudar qual é a possibilidade de a gente fazer esse transporte público, da gente implantar efetivamente algo que vai viabilizar esse aumento de densidades. Então, encerramos por aqui. Eu agradeço a presença de todos que ficaram e até semana que vem. Tchau, bom estudo e boa próxima aula.